Olá, pessoal, sejam bem-vindos à mentoria da segunda fase para o exame da ordem, aqui para quem vai prestar direito do trabalho. Estamos na reta final e hoje vamos fazer uma aula de identificação de peças, tá bom? Essa aula também, para quem gostaria de ouvir ela no podcast, ela estará nesse formato lá no Spotify, nosso podcast de Direito e Trabalho. Então, quem quiser ouvir essa aula também, ela estará disponível no Spotify, ok? Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui a nossa aula de identificação, reta final, consolidar todos os conhecimentos que vocês tiveram aí nas últimas semanas, né, de muito estudo e relação. Então, vamos lá. Quando a gente fala na identificação das peças processuais, o que a gente tem que ter em mente? Primeiro, vamos desvendar a peça processual, né? O que vai acontecer no domingo? Vocês vão ler o problema com muita atenção e vocês precisam entender em que fase processual, que linha, dentro da linha processual, em que momento eu estou. Então, você tem que identificar, eu estou aqui, faça a linha processual se necessário, aqui na mentoria a gente faz no começo do curso. Se necessário, faça isso no seu rascunho. O rascunho tem uma importância tremenda, a gente sabe aqui na mentoria que o rascunho é a chave para você, para sua aprovação, para você passar no exame da ordem. Não dá tempo de você fazer a peça e depois no rascunho e depois tentar passar limpo. Então, a gente tem que construir o esqueleto da peça de uma forma muito objetiva e consistente no nosso rascunho. Bom, feito isso, você vai ler o problema com atenção, você vai grifar as teses, vou explicar para vocês como, e aí você vai separar as teses lá no seu rascunho, deixar bonitinho já pronto, o que você quer, onde está previsto, qual que é a fundamentação jurídica legal, e você vai trazer tudo isso para o seu caderno de respostas definitivo, ok? Aqui na mentoria, a gente tem a seguinte princípio, a gente usa uma fórmula. Então, o seu cliente vai lá no seu escritório e ele fala um problema. Ah, o meu chefe me chamou de bobo. Tá, é um aborrecimento, mas do ponto de vista jurídico, isso não é um problema, né? Então, quando o seu cliente ele te conta alguns fatos, principalmente na petição inicial, você tem que fazer a separação do que é problema no mundo jurídico e o que não é problema. Né? Pode ser um problema para a pessoa, mas não é no mundo jurídico. O que for problema no mundo jurídico, você vê qual que é o fundamento jurídico, onde está previsto o fundamento legal e o que você quer. Então, a gente sempre usa essa fórmula aqui na mentoria. Copiar o problema, exemplo, fala, olha, o trabalhador, né, o fulano trabalhava das 8 às 22. Você grifou lá no seu problema. O que você vai fazer? Lá no seu rascunho, né? Então, você vai copiar, você nem precisaria copiar o problema, você pode levar isso direto para a peça, mas o fato é, você pode copiar bonitinho, trabalhava das 8 às 22, ou só colocar das 8 às 22 no seu rascunho, e na peça você coloca a frase completa. Mas o fato é, você copia o problema, ok? Trabalhava das 8 às 22, ou seja, qual que é o problema aí, fundamento jurídico, acima do mínimo, acima do máximo legal, acima do limite previsto, do limite legal. Onde que está previsto isso? Artigo 58 da CLT, tá? Então, você vai fazer, copia o problema, fundamento jurídico, fundamento legal, o que que você quer? Eu quero o recebimento de horas extras com 50%. Depois, tá lá, trabalhava, então, das 8 às 22 com meia hora de intervalo. Copia, trabalhava com usufruía de meia hora de intervalo para refeição e descanso. Qual que é a fundamentação jurídica? Usufruía o quê? Menos do que o mínimo permitido, que é de uma hora. Portanto, qual que é o fundamento legal? Onde está previsto isso? O que, que você quer? Eu quero o recebimento do período suprimido com adicional de 50%, conforme 71, parágrafo 4º, tá? Então, é copiar o problema, ver qual a solução jurídica, onde está previsto e o que você quer o pedido. Essa que é a fórmula que a gente usa aqui na mentoria. Dicas para teste de vocês. Quando vocês estiverem lendo o problema, e a maioria dos problemas na OAB, eles seguem um padrão. Primeiro vai vir um parágrafo falando sobre os dados do processo, se o processo já estiver existente, ou um histórico contratual, se for uma petição inicial. Segundo parágrafo, histórico do processo, os fatos. E o terceiro vão vir os subsídios, os elementos que o cliente forneceu, ou que estão nos autos, e que são importantes para a solução das suas teses. Cada mudança de pontuação significa uma tese nova, então uma vírgula, um ponto, ponto e vírgula. Trabalhava das 8 às 22, vírgula, com meia hora de intervalo. O que você vai fazer? Você vai grifar das 8 às 22, você pode até numerar, então, das 8 às 22, vai para o rascunho, coloca hora extra, jornada, e aí você monta, ok? Qual que é a tese aqui? Trabalhava o quê? Acima do máximo permitido. Onde está previsto? Artigo 58 da CLT, qual que é o pedido? Hora extra com 50%. Beleza. Depois, que você vai colocar no número 2, intervalo de meia hora para refeição e descanso. Vai lá no seu rascunho e faz a mesma coisa,
tá bom? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês para as teses, que as teses são o quê? O recheio do bolo. Mas o recheio do bolo não é nada se você errar a receita, então você precisa saber qual que é a peça, tá? Então, é agora onde a gente começa a falar sobre as peças processuais. O que que vocês têm que fazer, então? Vocês têm que fazer aquela linha processual, entender em que momento processual eu estou. Eu estou numa petição inicial, eu estou numa contestação, eu estou na fase recursal, estou na fase de execução, e aí você vai trazer isso para o seu rascunho. Então, primeiro passo, escreveu a peça, escreveu a fundamentação legal, ok? Primeira peça que poderia cair, que já caiu várias vezes no OAB, petição inicial, ok? Numa reclamação trabalhista. Está previsto onde? 840 da CLT e no CPC, no 319. Como que eu identifico? Não tem nenhum dado de processo anterior, tem só o que eu chamo de história triste, né? Você é advogado do trabalhador. Cereja do bolo, o que poderia cair? O que o examinador poderia fazer, né? Para não falar de pimenta, o que ele poderia fazer a mais ali do que uma petição inicial? Poderia cair uma tutela de urgência. Exemplos, o empregado que foi dispensado sem receber nada das verbas decisórias, está desempregado, ou ainda, o empregado que tem algum tipo de garantia provisória de estabilidade e foi dispensado no curso da estabilidade. A gente fez um exercício desse aqui, um dos últimos exames que caiu, tinha um acidentado, ele sofreu acidente, sofreu a mordida do cachorro do cliente, foi entregar uma pizza, o motoboy, e ele sofreu um acidente. O que aconteceu? A empresa mandou ele embora quando ele volta da alta médica. O que você tinha que pedir, então? Além de, claro, danos morais e materiais, o que você tinha que pedir? Falar que se ele foi dispensado no curso da estabilidade, portanto, tem uma probabilidade do direito, porque ele sofreu acidente de trabalho, anexo causal, e o perigo da demora, que ele está desempregado, ele não pode ficar esperando, né, sendo que ele poderia estar recebendo uma remuneração. É só você ir no 300 CPC, copiar os dois requisitos, explicar a probabilidade do direito, o perigo da demora e pronto, tá bom? E reiterar isso no final. Peculiaridades, então, não tem número de processo de vários trabalhos, você vai distribuir a ação, você tem que qualificar as duas partes, a primeira vez que você fala no processo, você qualifica reclamante com 11 itens, reclamada com 4, lembrar que no final da peça você tem que reiterar todos os pedidos, então requer a procedência da ação para a condenação da reclamada os seguintes pedidos, horas extras e reflexos, R-cifrão. Tem que sempre colocar o R-cifrão, você não precisa fazer cálculo, a OAB não espera isso de você, mas a OAB quer que você demonstre, que você saiba que caso, né, na vida real, você teria que colocar esses cálculos, porque na petição inicial todos os pedidos têm que ser líquidos e certos, ok? Pedido principal, então, é óbvio, a procedência, você pede a produção de provas, valor da causa, a notificação da parte contrária para que, querendo, compareça em audiência, apresente contestação sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, e pedir justiça gratuita, né? O problema é te dando ou não os dados. Se ele te der os dados, é mais fácil, é evidente, ok? Quando ele não te der, lembrar que aí vai ser facultado a juiz, mas você vai pedir. Depois disso, quando a gente fala petição inicial, consignação em pagamento, é uma petição inicial, só que a base legal aqui é o CPC 539 a 549. Como eu identifico também, não tenho dados de processo anterior, nesse caso, o que a gente procura é o devedor. Então, aqui a gente inverte um pouco, né? Eu devo alguma coisa, só que eu não consigo ou localizar o meu credor, ou o meu credor sumiu, está em local incerto, tá bom? Essas são as possibilidades. Então, no trabalhista, por exemplo, não foi realizada a homologação, não foram pagas as verbas rescisórias porque o empregado não comparece no dia marcado. Segundo, o empregado falece, eu não sei para quem que eu pago, ele não deixou herdeiros. Ainda, o empregado termina o contrato de trabalho, rescindiu o contrato de trabalho e ele permanece com alguma ferramenta de trabalho, ele tenta entregar para a empresa se recusa a receber. Então, a petição inicial, a consignação em pagamento, ela não é necessariamente para o dinheiro, né? A maior parte dos casos é. O exemplo mais comum é pagamento de verbas rescisórias, a gente usa muito, então não consigo pagar deposito em juízo, por quê? Para afastar a multa do 477, a multa por atraso, tá bom? Então, esse que é o intuito, eu quero elidir a multa, eu quero tirar a minha responsabilidade que eu tenho, por isso que eu sou a devedora. Competência, justiça do trabalho, vara do trabalho, obviamente, pedido é para o depósito da quantia, tá? Você pede a procedência para conferir a quitação, então essa é a sua maior intenção aqui, que seja conferido uma quitação judicial de que você não deve mais nada, que a sua obrigação foi cumprida, indica meio de provas, a notificação da parte contrária para levantamento do valor e o valor da causa, ok? Já que a NOB, consignação em pagamento, lembrando que não caiu no bem, inquérito, operação de falta grave. Também uma petição inicial. Previsão legal, 494 fala sobre estabilidade, 853 a 855
falam sobre o inquérito em si. Como que eu identifico? Duas palavrinhas-chave. O empregado com estabilidade, empregado estável, não é qualquer estabilidade. Por exemplo, dirigente sindical, por exemplo, membro da CCP. Uma grávida, um cipeiro, o acidentado, não preciso de inquérito, posso mandar embora por justa causa, ok? Se for dentro do período de estabilidade, é só por justa causa. Se for fora do período, não tem problema nenhum, pode ser com ou pode ser sem. Mas dentro do período de estabilidade, só por justa causa, ok? Para não ter que pagar o período da indenização com relação ao período de estabilidade, pagar a indenização com relação ao período estabilitário. Como é que eu identifico? Então, a palavrinha-chave, eu tenho um empregado estável, geralmente o dirigente sindical, e segundo, ele cometeu uma falta grave, uma das faltas previstas lá no 482. Tem a suspensão do empregado, não é requisito, a gente tem súmula sobre isso, é faculdade da empresa, ok? Suspender ou não empregado. 99% dos casos ela vai suspender o empregado, só que a consequência que ela suspende é que ela tem prazo de 30 dias, prazo decadencial, não é prescricional, prazo decadencial a partir da suspensão. Onde que eu entro com a ação? Também vara do trabalho, veio a competência do 651 da CLT. O que eu quero? Eu quero a procedência do pedido para o reconhecimento da falta grave praticada e a consequente extinção do contrato de trabalho a partir da suspensão ou, se eu não suspendi, a partir da distribuição da ação, indicação de provas e valor da causa, ok? Ação rescisória, também uma petição inicial, previsão aqui só CPC na veia, 966-975. Como eu identifico? Palavra-chave, eu tive um trânsito em julgado, uma decisão de mérito, uma sentença, um acordo, e aconteceu alguma das hipóteses do artigo 966, geralmente uma prova nova, tá? Então, trouxe trago, né? Eu trouxe um exercício aqui para o pessoal da mentoria, que houve uma reclamação trabalhista, a reclamação trabalhista foi julgada procedente, acidente de trabalho foi ajudada pelo espólio, o empregado morreu, a empresa teve que pagar indenizações, e aí, quando a empresa tem acesso a um laudo no processo criminal comprovando que o reclamante deu causa ao acidente, o que ela faz com essa informação? O processo trabalhista transitou em julgado, mas ela tem um fato novo, uma prova nova. O que ela faz? Ela traz isso para o processo para tentar mudar o desfecho daquele processo anterior. E o que ela quer? A rescisão daquele julgado e um novo julgamento pelo tribunal, ok? Que o tribunal analisa agora com essa prova nova. Também, assim como inquérito e apuração, prazo decadencial, 2 anos contados do trânsito da última decisão. Competência, que é a competência dos tribunais, ou do TRT ou do TST, ok? Depende do que você quer rescindir. Se é uma decisão, uma sentença, um acordo do TRT, vai para o TRT, se não vai para o TST, se for decisão de lá mesmo. Indico provas, aqui condenação em horários cabe, não com base no 791, mas com base na súmula 219, inciso 2 do TST, e também o valor da causa. Depois, último procedimento especial, mas que eu coloquei aqui como petição inicial, porque não deixa de ser, né? Então, mandado de segurança. Mandado de segurança, ele pode ser impetrado quando eu já tenho uma ação principal em curso ou quando eu não tenho, tá? O que identifica o mandado de segurança? Eu tenho um ato cometido por uma autoridade, ok? Uma autoridade pública, eu tenho um direito meu líquido e certo que foi violado, e o exemplo clássico, que acho que se um dia caísse na OAB, a OAB não ia ir diferente disso para não ter pano para manga. Que o mandado de segurança é uma das peças que os advogados mais usam e mais erram. Então, tutela provisória, súmula 414, eu contei na mentoria. Tive um caso uma vez de uma gestante que ela entrou com ação, pediu a tutela antecipada para a reintegração. O que aconteceu? O juiz indefere a tutela antes da sentença, fala, olha, eu queria ouvir a empresa. É realizada a instrução, é realizada toda a fase de conhecimento. Na sentença, o juiz fala, olha, ela tinha razão, não podia ter sido mandada embora, porque ela está gestante, tem estabilidade. O que o juiz fez? Mandou reintegrar ela em 5 dias ali na sentença. Na sentença, ele acolhe a tutela. Então, a tutela pode ser acolhida antes ou na sentença. Foi acolhida na sentença, o juiz manda reintegrar a funcionária em 5 dias, independentemente do trânsito. O que acontece? Eu ia recorrer, né, nesse caso. Se a tutela foi concedida ou rejeitada antes da sentença, então o juiz vão pensar que recebesse a inicial, concedesse a tutela. Caberia mandado de segurança. Por quê? Mandado de segurança é quando não tem um recurso próprio, tá? Não tenho um recurso próprio e tive um direito meu líquido e certo violado, vou de mandado de segurança. Por outro lado, no meu exemplo, se a tutela foi acolhida na sentença, eu não preciso ir com mandado de segurança, porque eu já vou recorrer, eu vou de recurso ordinário. Ah, mas recurso ordinário você tem efeito devolutivo.
Súmula 414.1 fala, efeito devolutivo, mas você pode pedir efeito suspensivo mediante requerimento ao tribunal. Competência, aqui a gente tem que ver quem é a autoridade coatora. Se a autoridade coatora for uma autoridade, MPT, MTE, por exemplo, autoridade administrativa, não tem nem processo, vai para o juiz do trabalho. Se a autoridade for o próprio TRT ou um juiz do trabalho, ok, vai para o TRT. Então, se for um juiz do trabalho, que é o exemplo mais comum, porque é o caso da tutela, o juiz defere ou indefere uma tutela, é lá no TRT que eu vou impetrar, ok? Vai para uma das sessões de dissídios individuais. Se foi um ato cometido pelo próprio TRT, também a competência é lá. E o TST, ele julga o mandado de segurança dos atos das autoridades coatoras de lá, tá? Ok? Dos próprios ministros, então. Peculiaridade, assim como a ação rescisória, assim como o inquérito, prazo decadencial, aqui o prazo é de 120 dias contados da intimação do ato, né, que você está impugnando. A competência aqui, então, foi para vocês, vai ser TRT ou TST, mas poderia também ser vara do trabalho, não é comum, mas sim, poderia. Pedido de liminar, então, lembrar que o artigo 7º resolve, é só você copiar o artigo 7º. O 7º, inciso 1, fala sobre a notificação da autoridade coatora. Lembrar, a autoridade coatora não é ré, ok? Você pede a notificação para que ele preste informações, não é defesa, informações em 10 dias. Você pode pedir também ao litisconsorte, que é o terceiro interessado. Então, foi acolhida a tutela de urgência de uma reclamante. É reclamada entre o mandado de segurança, quem é a autoridade coatora é o juiz tal, e o reclamante que está bem feliz da vida, porque não precisa fazer nada, ele entra como litisconsorte, tá bom? Então, a autoridade coatora, ela presta informações em 10 dias, ela não é parte, não é litisconsorte, ok? E o litisconsorte é a parte contrária da ação principal. O que você quer aqui? Que o seu mandado de segurança seja processado, que seja concedido a liminar. Você tem que abrir um tópico para falar sobre a liminar. Está lá no artigo 7º, inciso 3, é só copiar. Periculum in mori fundo boni iuris. E a concessão da segurança em definitivo. Depois disso, terminamos, então, aqui as nossas iniciais, a gente vai o quê? Para uma contestação. Então, depois da petição inicial, uma reclamação trabalhista, que eu tenho uma contestação. Contestação está prevista lá no 847 da CLT. Como é que eu identifico a contestação? Aqui eu já tenho um processo em curso, não tem um outro andamento processual após a petição inicial, e a empresa procura você. Elemento surpresa aqui, cereja do bolo, que poderia cair numa contestação de diferente? Reconvenção. Reconvenção significa que aí que acontece, a empresa quer processar o reclamante, para ela não ter que entrar com uma ação separada, ela faz a reconvenção, não precisa ter conexão com a ação principal. Um exemplo, o reclamante está pedindo reversão de justa causa e outras coisas. A empresa fala, beleza, não, ele cometeu a justa causa e ainda me deu um prejuízo, quero receber isso de volta. Então, ela faz a impugnação, a contestação dela com relação aos pedidos inicial e ela faz a reconvenção, que nada mais é do que uma petição inicial. O que vai acontecer? O juiz recebe a contestação e a reconvenção e aí abre vista para o reclamante apresentar a defesa, ok? A reconvenção. Estrutura da contestação. Lembrar, a contestação tem 3 partes. Primeira, preliminares. Caiu uma contestação, você vai abrir o seu CLT, vai lá no 330, 367 do CPC, vai ticando cada um dos itens, litispendência, perempção, legitimidade de parte, vê se alguma coisa dessas está no problema. Se tiver, é a primeira coisa que você vai pôr na sua peça. Se não tiver, e o que você quer? A extinção do feito sem resolução de mérito. Base 485. Preliminar, a extinção é sem resolução. Mérito, extinção com resolução. No mérito, antes de você impugnar os pedidos, você tem que fazer a prejudicial de mérito, prescrição em decadência. Então, se o reclamante trabalhou mais do que 5 anos, o que você vai fazer? Você vai colocar um parágrafo. Requer, desde já, sejam considerados prescritos os direitos contados a 5 anos da distribuição da ação. Não precisa fazer conta, é só colocar esse parágrafo padrão, ok? Lá no final, não precisa copiar todos os pedidos, porque todos os pedidos que você está pedindo é improcedência, mas você tem que reiterar. Se colocou preliminar, reitera as preliminares arguidas, colocou prescrição, pede a pronúncia da prescrição, e aí sim o pedido principal é a improcedência dos pedidos, ok? Indicação de prova, você também protesta por todos os meios de provas, e honorários cabe aqui com base no 791A da CLT, tal qual na petição inicial. Recurso ordinário, previsão legal, então, está no 895. O 1 fala sobre o recurso ordinário de uma reclamação trabalhista, processo começou na vara, e o 2, quando o processo começa no tribunal, competência originária. Exemplo, mandado de segurança, ação rescisória, que a gente estava falando aqui, ok? Bom,
Como é que eu identifico? Então, já teve uma sentença, ok? E aí, ou já teve a primeira decisão no processo, o recurso ordinário é sempre o primeiro recurso cabível. Se eu já tive um recurso ordinário antes, o que eu vou de RR? Eu nunca vou de recurso de vista direto, eu tenho que ter um recurso ordinário anterior. Se o processo para na sentença, o que vai ser a sua peça? Um recurso ordinário. Mas não podia ser embargo de declaração? Embargo de declaração cabe depois de sentença. Cabe, mas a OAB vai falar para você, considerando que a sentença não possui vícios ou omissões. Por que ela te fala isso? Para afastar embargo de declaração. Cereja do bolo, que poderia cair diferente, um recurso ordinário numa ação de competência do tribunal. Então, mandado de segurança. Tive uma decisão lá no TRT, que eu faço recurso ordinário para o TST, ação rescisória, IDE, ok? Aí é com base no inciso 2 do 895. Peculiaridades. Então, o que a gente tem de peculiaridades do recurso ordinário? Preparo, tem que pagar para recorrer. Quem paga, se a ação foi improcedente e o reclamante não tem justiça gratuita, ele paga custas. Reclamada paga depósito recursal e custas. Preliminar. Tem preliminar recurso ordinário? Tem, de duas formas. Primeiro, ver se teve algum problema lá ao longo da instrução, uma oitiva de testemunha que foi indeferida. O que você vai pedir? O problema vai te falar que teve um problema, né, que teve alguma coisinha, um obstáculo durante a instrução, uma testemunha sua que foi indeferida, e vai te falar a palavra mágica, que você protestou, que foram consignadas a sua irresignação, quer dizer que você protestou, que você evitou a preclusão. O problema te dá isso de mão beijada. Constou isso, que ele quer que você coloque isso em preliminar, com cerceamento de defesa, e peça a anulação da sentença para a oitiva da sua testemunha em novo julgamento. O que mais que você pode colocar em preliminar no recurso ordinário? Se você for a reclamada e você arguir alguma preliminar na contestação, o que vai acontecer? No recurso ordinário, você tem que reiterar aquelas que foram rejeitadas. Tomar cuidado, recurso ordinário por parte do reclamante. Não basta você ver o que ele perdeu, que foi julgado improcedente, mas o que ele ganhou e como. Exemplo, o juiz dá um adicional de transferência conforme ele pediu. Beleza, ele tá feliz, mas deu com base de 15%. Ué, tá louco? Não pode ser adicional de transferência com base de 15%, não existe, tá? Então, você tem que fazer o seguinte, se cair na OAB o recurso ordinário pelo reclamante, você vai fazer planilha, uma coluninha, como eu falei para meus alunos. Na primeira coluna, você escreve todas as teses, todos os pedidos. Na segunda coluna, se foi deferido ou se foi concedido, se foi rejeitado ou se foi acolhido. Se foi rejeitado, qual o fundamento que o juiz usou, que aí você já monta fundamento jurídico legal. Se foi acolhido, como que o juiz deu? Deu adicional, mas deu adicional errado. Então, você tem que recorrer. Então, toma cuidado, recurso ordinário pelo reclamante, não basta ver o que ele perdeu, mas como ele ganhou. Você tem que fazer o double check do trabalho do juiz. Duas peças, a partir de agora desse slide, todas as nossas peças elas são feitas em duas partes. Primeira peça, peça de interposição para o juiz APO, aquele que proferiu a decisão, e a segunda peça, as razões recursais para o tribunal, ok? O que você quer de pedido? O conhecimento que você passa nos pressupostos extrínsecos, seu recurso é tempestivo, não é deserto, tal. E no mérito você quer o provimento para a reforma da decisão. Recurso de revista. O recurso de revista é o recurso previsto lá no 896, você tem que indicar qual a linha. Se caísse na OB, cairia a linha A, ofensa à súmula, ou a linha C, ofensa à CLT à Constituição. Não vai cair violação à divergência, não vai cair divergência jurisprudencial, porque você não tem como fazer essa pesquisa lá no dia do exame. Fase processual, estou depois de um acordo do TRT em um recurso ordinário. Estrutura, lembrar que você estrutura recurso de revista, você coloca um parágrafo falando que ele atende a todos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos. Depois vai colocar um parágrafo para falar sobre o pré-questionamento, falar que todas as matérias foram pré-questionadas na instância inferior, conforme a súmula 297 do TST. E por último, você vai colocar um parágrafo falando da transcendência, o seu recurso é importante, merece ser apreciado pelo TST com base nos 4 indicadores, social, político, econômico e jurídico. Peculiaridades do recurso de vista, também tem preparo, né, geralmente deve vir, se caísse um recurso de vista, uma sentença que foi improcedente, mantida pelo tribunal, se for reclamante não recorre nada, não paga nada, se for reclamada, dependendo do valor, sim. E o pedido é para conhecimento e provimento para a reforma da decisão. Depois do RR no TST, o que eu tenho ainda dentro do TST? Embargos. Os embargos estão com base no 8942. O 8941 se refere a dissídios coletivos, a gente não usa. Então, o 8942, ele fala sobre os embargos de divergência. O que poderia cair na OAB?
uma divergência com súmula ou com OJ. Não pode ser divergência de entendimento, de julgado, porque você não vai conseguir fazer essa pesquisa. Estrutura, também colocar um parágrafo falando do pressuposto extrínseco e intrínseco e um do pré-questionamento. Transcendência não precisa, é só para você entrar no TST. Peculiaridade, também tem juízo de admissibilidade, tem preparo, duas peças, é a mesma estrutura do recurso de vista, só que a hipótese só para violação à súmula ou OJ. Recurso extraordinário, então já fui com todos os recursos, não tem mais o que fazer, eu posso ir para a Constituição, posso apelar para a Constituição Federal, ir lá para o STF, guardião da Constituição, tá? O problema é que tem que ter ofensa direta e literal à Constituição. Então, o que acontece? Por que nunca caiu recurso de vista, embargos e recurso extraordinário, pessoal? Porque vão diminuindo as hipóteses, e aí com isso diminuem as teses, né? Então, o recurso de vista, ele só pode, na OB, poderia cair por ofensa à súmula, CLT, Constituição. Aí depois você vai para o recurso de vista, só vai cair com o recurso ordinário para o recurso de vista. Recurso de vista para os embargos no TST, só caberia para uma ofensa à súmula ou OJ. E aí para o STF só caberia a violação direta à Constituição, tá bom? Estrutura bem parecida com todos os recursos em instância superior, né? Pressuposto extrínseco e intrínseco, tem que provar, pré-questionamento, e aqui não chama transcendência, se chama repercussão geral. Também duas peças, ok? E lembrar aqui que a gente teve um tema 679 de repercussão geral, e o STF se firmou no sentido de que é incompatível o depósito recursal, ok? Para interposição de recurso extraordinário. Contrarrazões. Contrarrazões é a impugnação, é a defesa a qualquer recurso. Está lá com base nos 900 da CLT. Tá? Como é que eu identifico? O último mandamento vai ser o recurso ordinário, recurso de vista, ok? Você vai apresentar contrarrazões. Peculiaridades, que pode cair aí no recurso de revista, preliminarmente. Então, primeira coisa, veja se teve alguma nulidade, se está feliz porque a decisão foi boa para você, mas veja se teve alguma nulidade ao longo do processo, como indeferimento de testemunhas, ou ainda você quer matar o recurso da parte contrária na praia, você quer que ele nem entre nessa onda. E como é que você faz isso? Você descobre erros no recurso, né, da parte contrária. Então, você vai ver se teve deserção, intempestividade ou irregularidade de representação. Também duas peças, e o pedido para que seja negado conhecimento ao recurso e mantida a decisão. Aqui é o contrário do que a gente fez até agora, tá bom? Bom, aí a gente tem o agravo de instrumento. O agravo de instrumento é o recurso cabível para destrancar recursos, para despacho denegatório, aquela decisão monocrática que trava o seu recurso, que fala nega o segmento. O agravo de instrumento está com base no 897B da CLT, ok? É quando eu tenho um problema com o meu recurso na instância inferior, onde eu interpus. São duas peças, o agravo de instrumento, são duas peças qualquer recurso. Então, a primeira peça é para o juiz, para quem prolatou a decisão, ele vai analisar o meu recurso. Se ele entender que falta algo no meu recurso formal, ele nega segmento, recurso cabível, agravo de instrumento. Peculiaridades, precisa pagar? Precisa pagar. Quanto paga? 50% do depósito recursal do recurso principal, tá? Então, não precisa saber valores, mas precisa saber que a reclamada paga, reclamante não. Duas peças de interposição e a minuta, e o pedido é para conhecimento e provimento do agravo de instrumento para o conhecimento, para o processamento do recurso principal. Então, você quer que o seu agravo seja conhecido e recebido, dado provimento, para que o principal seja processado, ok? E aí, a diferença de agravo de instrumento com agravo interno regimental, o agravo de instrumento e o interno ou regimental, eles têm a mesma função, que é destrancar recurso. A diferença é onde eu estou. Se eu estou na instância inferior, não a que eu quero chegar, e o meu recurso, o problema foi ali, com o juízo ACO, eu vou interpor um agravo de instrumento. Se o meu problema já é na instância que eu gostaria de estar, exemplo, um recurso de revista, chega no TST, o que acontece? O ministro analisa a primeira coisa, a transcendência. Ele entende que não tem transcendência, que meu curso não é importante. O que ele vai fazer? Ele vai negar segmento, o ministro relator no TST, decisão monocrática, mas eu preciso saber se o colegiado pensa como ele, preciso convencer o colegiado que só ele que pensa assim. O que eu faço? Agravo interno, ok? 896, parágrafo 2º, e também base nos regimentos internos dos tribunais. A gente usa muito agravo interno, então, para esses despachos negatórios lá no próprio TST, quando houver a negativa, né, negado o segmento com base na transcendência, tá bom? Lembrar que cabe agravo de instrumento quando
por decisão monocrática, o relator lá no TST, ele negar segmento por transcendência. Está na CLT isso, e o pleno do TST julgou inconstitucional o 896A, parágrafo 5º, com relação a não ser cabível agravo interno, decisão irrecorrível, quando eu estiver em sede de agravo de instrumento de recurso de vista. Então, chegou no TST, não importa como, decisão monocrática, nega segmento, agravo interno. Aí acabamos a fase recursal, vamos para a fase de execução. Na fase de execução, a gente viu, falamos sobre a liquidação de sentença, tudo. O que acontece? Vai ser expedido o MCPA, mandado de citação, penhora e avaliação. A empresa ela tem que pagar ou nomear bens à penhora. Se ela concordar com o valor, beleza, vai ter a quitação por parte do reclamante. Se ela não concordar, ela deposita o valor, garante o juízo, e garantido o juízo, ela pode recorrer, só que não é um recurso, isso ela vai impugnar para o próprio juiz da execução, ela vai impugnar, falando, tá errado o seu cálculo, tá incorreto o seu raciocínio. Só que para ela fazer isso, ela tem que garantir o juízo. Como é que eu identifico? Estou na fase de execução e a empresa sofreu uma penhora, o juízo tá ok, tá pago o processo. Peculiaridades, se for uma parte nova, exemplo, um sócio ou ex-sócio, falei sobre isso lá no Instagram do FA Cursos, sócio ou ex-sócio, embargos, execução, e diferente de embargo de terceiro. Procedência dos embargos, peço produção de provas, aqui custas ao final, ok? A fase de execução, a gente sempre vai invocar o 789A, inciso 5, custas na fase de execução, elas têm valores fixos de 44,26, e eu posso pagar elas ao final. Diferença aqui, ó, ok, embargo de execução serve para quê? Então, serve para a reclamada, serve para a executada. E se o reclamante quiser impugnar o cálculo, ele não concorda, ele não pode? Pode. O que mudou? Então, a peça do reclamante, ela se chama impugnação à sentença de liquidação, mudou o momento processual que isso é apresentado. Antes da reforma trabalhista, o reclamante, quando ele não concordasse com os cálculos, ele apresentava a impugnação em 5 dias depois da penhora, o mesmo prazo de embargos da empresa, com a constrição. Hoje, depois da reforma trabalhista, como o juiz ele é obrigado a abrir vista às partes da conta líquida, lá na fase de liquidação, então o reclamante apresenta cálculo, o reclamado apresenta cálculo, vai para o juiz não pode mais homologar diretamente, ele precisa abrir vista às partes dessa conta e a União também. Depois disso que ele vai homologar. Então, é nessa fase que o reclamante pode impugnar a sentença de liquidação. Então, depois da reforma trabalhista, o reclamante pode fazer impugnação, só que no momento processual é após a abertura de vista da conta líquida, não é mais junto com a reclamada lá na fase depois que o juízo estiver garantido, tá bom? Então, o reclamante ele pode impugnar antes do ato de constrição em 8 dias, conforme a mudança da CLT do 879, parágrafo 2º. O executado tem 2 momentos para impugnar, quando é aberta a vista da conta líquida, igual ao reclamante, e também quando for garantido o juízo, teve ato de constrição e ele quer, enfim, se insurgir. Embargo de terceiro, a previsão é só o CPC, então embargo de execução, a base legal é o 884 da CLT, terceiro é só CPC. O que acontece aqui? Qual que é a diferença? O cara caiu de paraquedas no processo, não tem nada a ver com a relação trabalhista que as partes tinham, mas ele sofreu uma constrição num bem. Exemplo, a pessoa que adquire o bem de um sócio ou do ex-sócio, não tem nada a ver com as partes, com a relação trabalhista, mas ela adquire um imóvel do sócio ou ex-sócio, esse cara é incluído no processo trabalhista, e aí só que a penhora quem sofre é o dono atual do imóvel, não ele, tá bom? Peculiaridades, aqui você tem que qualificar o embargante, porque é parte nova, né? Pede distribuição por dependência, fiquem apenso. O processamento da ação em caráter incidental, citação da parte contrária, a procedência do pedido para restituição do bem, ok? Ou para o desbloqueio da conta, enfim. A indicação das provas, custas pagas ao final, com todas as custas na fase de execução, e o valor da causa. Diferença de embargos e execução e embargos de terceiro, então, lembrar, embargos de terceiro tem a mesma estrutura da peça de embargos e execução, mas a base legal CPC, peça ou distribuição por dependência, o seu cliente não é parte no processo, mas sofreu constrição ou ameaça de constrição. E aí, por último, o agravo de petição. O agravo de petição é o recurso cabível na fase de execução, recurso ordinário da fase de execução. Então, o agravo de petição está com base legal no 897A, a linha, né, da CLT. Como é que eu vou identificar? Então, estou na fase de execução e eu já tive uma sentença proferida nessa execução, seja uma sentença de embargo, seja sentença de embargos de terceiro. O agravo de petição, peculiaridades, então, o preparo, o juízo tem que estar garantido quando for pela reclamada,
Então, aqui a gente tem que lembrar que quando for reclamado, o juiz tem que estar garantido, porque antes disso veio um embargo de execução. Não posso embargar se não está garantido. Se já estava garantido para o embargo, já está garantido para o agravo de petição. Lembrar aqui, também faço um parênteses para vocês, vou anotar, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a gente usa a base do CPC, mas a CLT, ela faz a remissão CPC e ela fala sobre os recursos desse incidente. Então, se o incidente for acolhido ou rejeitado na fase de conhecimento, na fase de cognição, não cabe recurso imediato. Se esse sócio for incluído lá no incidente de desconsideração na fase de execução, cabe recurso imediato e, nesse caso, não precisa garantir o juízo, tá bom? E, óbvio, reclamante também precisa garantir o juízo. Custas, aqui nesse caso, recolhe as custas, porque a gente paga custas sempre ao final, ou para recorrer. O que só aqui, que eu chamaria até de cereja do bolo, que só agravo de petição tem requisito. Você tem que falar do que você está correndo e qual o valor. Não precisa colocar o valor se a OAB não te der, o valor em controvérsia, o controverso, mas você tem que delimitar as matérias. Então, começou o agravo de petição, qualificou as partes, breves sims, você vai escrever da delimitação das matérias e valor em controvérsia. 897, parágrafo 1º. Informa o agravante desde já que o objeto desse recurso é tal, e coloca a matéria, tá bom? Duas peças como todas as outras, ok? Então, o agravo de instrumento, ele tem duas peças. Não é porque cabe juízo de admissibilidade, porque, obviamente, o agravo de instrumento, ele já é para destrancar um recurso, então não tem juízo de admissibilidade, mas cabe o juízo de retratação, ok? E o agravo de petição, sim, tem juízo de admissibilidade, e aí caberia agravo de instrumento contra um despacho denegatório no agravo de petição. O que eu quero aqui? O recebimento e provimento do recurso, como todos os demais, ok? É isso, pessoal. Então, em breves linhas aqui, fizemos uma revisão das peças, espero ter ajudado, espero que vocês se sintam aliviados. O pessoal da mentoria ainda vai fazer um forms aqui comigo para a gente cravar isso, esse conhecimento aí, e ficar tudo bonitinho para o domingo. Desejo boa sorte para vocês, muita calma, a OAB, menos é mais. Sejam objetivos, usem essa fórmula, ok? E façam com muita tranquilidade, porque todos vocês estão preparados, tenho certeza, e nos vemos nos próximos cursos da mentoria, agora para os jovens advogados que virão. Pessoal, bons estudos e até a próxima.